Eu já vou entrar logo pro assunto do momento, que a gente estava comentando aqui nos bastidores, né, Lucas? Essa questão do implante, que saíam uns boatos aí na questão, tipo, É Implanon? Implanon. Isso. E o CRM foi barrado? O que aconteceu foi o seguinte, no finalzinho do ano passado a gente teve um movimento para barrarem os implantes de forma geral, porque tinha de fato muito médico fazendo condutas ruins, utilizando implante para quem não precisava, e estava tendo uma série de colaterais. Essa resolução durou mais ou menos um mês, porque do mesmo jeito que tinha gente fazendo cagada, como a gente pode falar, tinha muita gente que sofreu da ausência desse tipo de tratamento. Muita mulher que fazia tratamento para endometriose, para transtorno disfórico pré-menstrual, para lipedema, para o próprio emagrecimento, para o controle de açúcar, para mioma e uma série de outras patologias, a própria menopausa, que é a principal que a gente mais aborda. Então, a gente fala que o implante é apenas mais uma via, né? A gente pode fazer isso injetável, oral, transdérmico ou no formato de implante. E aí não faz sentido suspender todos os tratamentos de implante, porque tem gente que necessita disso. Então, essa resolução durou um mês aproximadamente, onde foi suspenso todos os tipos de implante, mas teve todo o movimento da classe médica, das próprias pacientes que sofreram com isso, e mostraram indicações para a gente reverter isso. Então, hoje, os tratamentos foram ajustados. Agora, o que a gente tem é uma fiscalização maior em cima disso. Então, quando a gente vai fazer um procedimento de implante, o que a gente precisa? Ter um laudo médico que mostre a patologia que a paciente tem e ter alguns termos mostrando quais as medicações que ela vai utilizar. Então, não é tão bagunça, tipo assim, chega aí, vamos fazer um implante. A gente precisa mesmo fazer todas essas etapas, mas é algo totalmente viável que a gente continua abordando no consultório. Então, as mulheres que necessitavam podem sim realizar o tratamento, e aquelas que não tinham indicação vão ter que tentar driblar de algum jeito para utilizar, que não é a ideia. Então, tudo que a gente faz lá é visando saúde, nada de chip da beleza. Então, os implantes continuam aí em vigência normalmente. Galera, a Superchat está aberta, a gente entrou nesse tema aqui, é muito importante vocês estarem focados. Qualquer dúvida pode perguntar, que o Dr. Finazzi está hoje aqui para esclarecer. Lucão, você tem alguma dúvida nessa pegada? Se você fosse colocar um chip, um implante, né? Nem não, já vamos lá. Tem a diferença. A galera fala chip ou um implante. Beleza, não tem nada a ver. É como se fosse uma cápsula, né? É como se fosse um tic-tac, bem pequenininho. E a gente chama isso de pellet. Então, é o formato que ele é mais biodisponível, ele é absorvível pelo nosso corpo. E tem um outro tipo de implante, que é o silástico. Esse é um que parece mais um canudinho, mais compridinho. E esse é removível. Então, esse a gente deixa e depois tem que remover. O nosso corpo não absorve. Então, o pellet é o que é absorvível, que o corpo absorve isso depois de 6 meses aproximadamente. E o silástico pode ir até 2 anos aí. Então, por exemplo, o Implanon, que é aquele que põe no braço das mulheres para contracepção, é um implante não absorvível. Tem que remover depois de 3 anos. Então, existem 2 tipos de implante. O termo chip a gente não utiliza. Chip é como foi popularmente conhecido aí, por uma história até muito curiosa, vou trazer aqui para vocês. A Hebe Camargo, ela fez o primeiro implante dela, isso faz tempo, e aí ela foi lá no programa dela e falou assim, gente, eu fiz um chip que melhorou meu cabelo, meu humor, minha libido, minha disposição, minha força, minha pele, é o chip da beleza. E aí todo mundo começou a ir atrás disso por causa da Hebe. Mas na verdade ela fez um pellet, um implante hormonal de gestrinona, que ela tinha indicação. Então para isso foi bem feito para ela. Agora muitas mulheres vão utilizar a mesma medicação buscando o chip da beleza e vão ter muito mais colaterais do que benefícios. Então, respondendo aí, a gente tem o pellet e a gente tem o silástico. Chip é um termo que a gente não utiliza muito. Perguntando aqui com a dona Cleusa, ela tem 74. É recomendado, se precisa, reposição hormonal com esse tipo de implante? Seguinte, a gente vai ver a indicação de reposição hormonal para dona Cleusa. Então, uma paciente menopausada, a gente tem indicação sim de repor os hormônios. Quando a gente tem isso laudado, quando a paciente tem sintomas clínicos, porque acima de tudo a gente vai tratar o quadro clínico e não os exames laboratoriais. Se ela tiver com os exames alterados, mas não tiver sintoma, não necessariamente a gente precisa abordar a reposição hormonal. Quais sintomas muito comuns em mulheres menopausadas? A gente vai pensar nos fogachos, que são aqueles calorões, insônia, vai acordar muitas vezes durante a noite ou ter dificuldade para entrar no sono, aumento do apetite, cansaço, diminuição da libido, fadiga, foco, concentração e uma série de outros sintomas que podem vincular aí no momento da menopausa, tá? Zumbido no ouvido, hoje eu atendi uma paciente na menopausa com zumbido no ouvido. É um sintoma mais atípico, mas que tem também na menopausa, isso é legal a gente falar. Com isso a gente faz a reposição para essa paciente, seja no formato de gel, oral, como for, e implante também. No caso da dona Cleusa, ela já está com 74 anos. Sim. Com que idade mais ou menos a senhora entrou na menopausa?
É precoce com 40 anos, porque eu fiz esterectomia. Aham. Mas aí dos exames, ela fez a esterectomia, que é a remoção do útero, então ela vai perder o sangramento. Ela continua produzindo os hormônios normalmente, então assim, para chegar na menopausa a gente vai laudar pelos exames e não pela ausência da menstruação. Mais ou menos com que idade que vocês... 50, Uns 50. Então esse foi o menos. momento que ela entrou na menopausa. Você chegou a repor os hormônios em algum momento ou não? Sim. Legal. Sim. Como a dona Cleusa repôs os hormônios, a janela terapêutica que a gente tem de reposição hormonal para as mulheres é nos 10 primeiros anos iniciais da menopausa. Então, para ela foi bem feito. Caso hoje ela viesse no meu consultório e nunca tivesse feito a terapia de reposição, eu não abordaria, porque ela já passou a janela terapêutica dos 10 anos. Então, a reposição do estradiol vai causar mais malefício do que benefício para ela. Como ela já fez a reposição, utilizou por alguns tempos, hoje a gente pode fazer caso ela tenha sintomas. Hoje a senhora sente alguma coisa? Não que eu saiba, porque eu tenho uma vida normal, não tenho Aham. problema de fadiga, cansaço. Sono, tá tudo bem? Calorão, não sente mais? Não Legal. sinto. E você utilizou a reposição até quando? Eu acredito que até uns 60 anos. E aí depois cessou? Cessei. Isso, porque no caso dela a gente utilizou, ela se sentiu bem e não precisou mais. É como eu falo, o paciente não vai ter indicação de fazer permanente pro resto da vida. É até melhorar o quadro clínico. Então no caso dela melhorou. Hoje, se ela fosse no consultório, não precisa. Ela tá bem, não tem necessidade. Só se ela tiver outras queixas, a gente vai abordando em cima disso. Perfeito. Aí, dona Cleusa, se a senhora quiser deixar de um V8 transformar numa Ferrari. Aí sim, se ela quiser dar um up, Dá a gente pra pode, chegar. pode trabalhar. Tem algumas coisas pra Sim, melhorar, né? Deixar Recuperação muscular, ganho de massa, Sim. osteopenia, osteoporose, que a gente tava conversando aqui Sim, também é sim. comum na menopausa. A gente pode melhorar, mas pensando em indicação clínica, hoje a dona Cleusa tá de boa, então a gente segue de boa. Tá de boa, a senhora tá correndo todos os dias, mas Sim. tá um opalão aí, 6 canecos. Se quiser virar uma Ferrari turbinada, Sim. dá pra virar, não dá não, Lucão? Dá, ô.